Diga: louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, abra a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10. Capítulo 10. E nós vamos falar sobre o jovem rico. O jovem rico. Um jovem que ele tinha tudo. Tudo. Ele tinha. Mas Jesus fez uma pergunta a ele que o incomodou bastante. E ele desistiu de ficar com Jesus, desistiu de ficar com Deus. Então, não pense que ser cristão não tem renúncia. Aqui tem renúncia. Tem renúncia. E o Senhor sempre Ele quer mais e mais renúncia nossa. Deus, Ele renunciou ao Filho dEle. Deu o Filho dEle para nos salvar. Não foi pouca coisa. Você dar um filho, um único filho, e morrer do jeito que morreu, derramando sangue, ensanguentado, cheio de dor. E aqui em Marcos 10, o Senhor Jesus tem contato com um jovem de muitas propriedades, um jovem rico, um jovem bem-sucedido, um jovem que trabalhava, a moral dele é elevada, ele era agradável na sociedade, e Jesus pergunta alguma coisa a ele, ele não gosta, e ele se afasta, e ele sai da presença. E ele teve uma oportunidade naquele momento de ver Deus suprir necessidades dele. Ele teve uma oportunidade. E ele abandonou essa oportunidade. Vejamos, a partir do versículo Marcos 10, do 17 em diante. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então Jesus ampliou os que confiam nas riquezas. Esse jovem era um jovem rico e respeitado. Ele era exemplar na sua conduta moral. Os bens que ele adquiriu não foi desonestamente, foi bens adquiridos honestamente. Ele, ao se comunicar com o Senhor, ele queria herdar a vida eterna. Eu preciso herdar a vida eterna. Mas Jesus sabia que tinha algo na vida dele que ele não queria abrir mão, algo que ele confiava mais do que Deus. Para a gente herdar a vida eterna, há uma necessidade da gente confiar mais em Deus do que no nome, na riqueza, no título, nas amizades, em tudo que a gente tenha de bom. Confiar mais em Deus. E esse jovem demonstrou que ele confiava mais nas riquezas do que em Jesus. E ele pergunta:
o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus tocou na ferida e no problema que tinha. Você, ao se relacionar com uma pessoa, você sabe qual é o problema maior na sua relação, qual a maior dificuldade no seu casamento, qual a dificuldade no seu noivado, qual a maior dificuldade no seu namoro. No relacionamento com seu sócio, você sabe qual é a maior dificuldade entre você e seu sócio. No relacionamento com a sua mãe, você sabe qual é a dificuldade que tem maior no relacionamento entre você e sua mãe. Porque são relacionamentos duradouros, são relacionamentos que têm tempo, que não foi assim, não foi brotado hoje, mas já existe um relacionamento, já existe um caminhar. E você passa a conhecer a pessoa passa a conhecer a você. Como Deus conhece a todos nós, Jesus conhecia aquele jovem. Jesus conhecia muito ele. Antes dele chegar até Jesus, antes dele conversar com Jesus, Jesus já sabia quem ele era, Jesus já sabia o que ele fazia, Jesus já sabia quanto de patrimônio ele tinha, Jesus já sabia que ele era reto em muitas coisas, mas que era apegado às riquezas. E Jesus, quando vai conversar com ele, lembra daquela mulher samaritana? Quando Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus conversa de uma forma que sabia que ela já tinha tido 5 maridos. E ela disse: vejo que tu és profeta. Porque aqueles 5 maridos era alguma coisa que ela tinha. E Jesus ainda disse: e os maridos que você teve e que você tem não são teus. Então era algo muito escondido na época. Algo muito oculto e secreto. Ninguém sabia, a não ser os 5 que obteve relação com ela e ela. Ninguém mais sabia. Cidadezinha pequena, ninguém sabia. E Jesus revelou para ela. Então aqui em relação a esse jovem, Jesus sabia que aquele jovem era agarrado, muito agarrado, e botava toda a confiança dele nos bens materiais. E Jesus, ao testá-lo, ele não passa no teste. O que eu preciso para entrar na vida eterna? Uma coisa de boa tinha nesse jovem. Ele era insatisfeito. Ele queria algo mais. Ele já tinha as riquezas, já tinha um bom nome, já tinha um bom zelo, mas ele queria algo mais. Eu quero algo mais. Ele estava insatisfeito. E nessa insatisfação ele pergunta: o que me falta ainda? O que me falta ainda? Estava anteriormente insatisfeito. O que lhe faltava? Ele tinha boa vontade, mas não para renunciar a tudo. Ele amava mais as riquezas do que a Cristo. Os tesouros terrenos valiam-lhe mais do que os eternos. Em resumo, faltava-lhe uma decisão sincera para com Jesus. E Jesus é a vida eterna. E aquele jovem se retirou da presença de Jesus. Ele retirou-se, saiu da presença de Jesus, porque aquilo era mais forte. Não dá para eu ficar aqui, não dá para eu passar daqui, ainda que me falte, ainda que eu deseje algo maior, não dá para eu avançar, porque para eu avançar, o Senhor me pediu que eu doasse as minhas riquezas. Agora, nem todas as pessoas que se chegaram a Deus, nem todas as pessoas que se chegaram a Jesus, nem todas as pessoas, Jesus pediu isso. Jesus, na verdade, fez um teste com ele. A pessoa não tem que doar para ser salvo. Jesus fez um teste com ele. Eu quero que você doe as suas riquezas. Porque ele perguntou: o que me falta ainda? Eu estou insatisfeito. O que me falta ainda para avançar no reino, para crescer no reino? O que me falta ainda? Ele tinha boa vontade, mas não para renunciar a tudo, no versículo 21 e 22. Ele perdeu uma grande oportunidade. Pergunte a quem está ao seu lado: que oportunidade o jovem rico perdeu? Ele perdeu uma grande oportunidade. A oportunidade que ele perdeu maior foi que, quando nós dizemos ao Senhor Jesus as nossas necessidades, o que nós precisamos,
é uma grande oportunidade de ter um encontro com Deus. Isso ele perdeu. Vejamos agora um outro texto. A multidão sentada, abra em Marcos, volte aí Marcos, 6, capítulo 6, a partir do versículo 31, 6 do 31 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes: vinde vós, 6:31, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós em um barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Jesus, saindo, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia já está muito adiantado. Despede-os, para que não vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhes vós de comer. Eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, e tomando eles os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles. Repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. Levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aqui algo diferente. Aqui as nossas necessidades são as oportunidades que Deus tem de nos abençoar, de ter um contato com a gente. Se o ser humano tem uma necessidade, não clama a Deus, não fala com Deus, Deus sabe a necessidade de todos os habitantes da terra hoje, sabe. Deus conhece todos, conhece. Todas as almas vieram de lá, Deus sabe. Mas tem que se clamar a Ele em nome de Jesus, tem que se abrir a boca, tem que se falar. Uma criança, ela é boazinha, mas a criança, ela chora, ela abre a boca chorando, pedindo comida. O choro ela não sabe falar ainda, ela chora para chamar a atenção dos pais. Ela chora quando ela está com a dor. Ela chora quando ela está com fome. Às vezes ela chora também porque está agoniada com um calor. E ela chora. E todas as vezes que a criança chora, a mãe, o pai ou quem está tomando conta se aproxima e vai saber o que é. E aí, de acordo com o costume, a intimidade, já sabe o que aquela criança precisa. Ela está agoniada que ela não tomou banho. Quando ela dormir banho, ela para de chorar. Ela não dormiu ainda depois dessa refeição. Então, assim, Deus quer que a gente fale, Deus quer que a gente se comunique com Ele. Esse povo aqui teve uma grande oportunidade, e explorar essa oportunidade, estavam com fome, e Jesus não queria mandá-los com fome, voltar com fome. Não, o que é que vocês têm aí? Perguntou aos discípulos. Nós podemos sim alimentá-los. Então, o jovem, ele não tinha necessidade nenhuma, ele era rico, ele já tinha tudo. E Jesus tocou em algo na vida dele: doa isso. E ele saiu da presença de Jesus, não quis ficar. Já esse povo aqui não tinha nada, eram pessoas pobres, que estavam circulando, não tinham o que fazer, iam para um canto para outro, não tinham pastor, não tinham uma direção, não tinham um direcionamento, estavam perdidas. E Jesus disse: vem aqui comigo. E aquela multidão se senta na relva, foram curados, foram abençoados, mas aí chegou a hora da comida, chegou a hora do alimento, e a fome estava, e a fome chegou.
E naquele momento ali, nós estamos com fome. Então tem um Deus aqui que pode saciar a nossa fome? Tem. Jesus aí se manifesta na vida deles. Tem que haver uma necessidade da tua parte para Jesus se manifestar na tua vida. Tem que haver. Essa ausência de necessidade na tua vida, talvez seja algo que você tenha que dizer assim: Senhor, eu quero algo mais. Eu preciso de algo mais. O jovem deu um caminho certo. Eu preciso de algo mais. Ele foi: o que é que eu posso fazer para me salvar? O que é que eu posso fazer para me salvar? Ele já tinha tudo. Era jovem e rico, cheio de propriedades. Mas ele estava preocupado com algo mais. Eu estou preocupado, já que ele viu Jesus curando, Jesus sendo o que ele era, o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? E ao perguntar, ao questionar, o que é que eu posso fazer? Jesus diz: doa tudo que você tem. Dá tudo que você tem. E ele saiu da presença de Jesus triste. Por quê? Veja que ele nem... Peraí, eu posso doar uma parte? Ele não questiona, nem pergunta nada. Eu posso doar 10%, eu posso doar 50%, eu posso doar só uma propriedade que eu tenho. Ele não questiona nada. Quando Jesus diz: vende tudo, ele sai triste e não volta mais. Ele teve uma grande oportunidade de seguir Jesus, de conhecer Jesus, de ter mais intimidade com Jesus, de crescer com Jesus, mas ele jogou a oportunidade fora. Essa multidão aqui não tinha nada. Essa multidão já era diferente, não tinha nada. Tinha necessidades de cura, de libertação, fome, tinha necessidades. E Jesus fez o quê? Saciou a necessidade de todos eles. Multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Então, você tem que colocar suas necessidades diante do Senhor. Suas necessidades diante de Deus. É uma oportunidade de você ter um encontro, é uma oportunidade de você conhecê-lo, é uma oportunidade de você estar com o Senhor ali, o tempo inteiro. A ausência de necessidades vai significar a ausência de Deus. Já a sua necessidade vai ter a presença de Deus o tempo inteiro. Ainda que esse jovem rico, tinha tudo, sabia como ganhar dinheiro. Espera aí, se eu doar isso aqui, eu sei como conquistar de novo. Se eu doar isso aqui, eu sei como ter de novo. Eu vou ajudar umas pessoas, mas eu não quero tudo isso para mim. Eu posso ajudar alguém. Eu fico uma parte eu ajudo. Tem que ter sempre algum motivo para a gente estar clamando a Deus. Tem que ter sempre um motivo para a gente estar buscando a Deus. Não coloque no seu coração tipo assim: eu já tenho tudo, eu já não preciso de Deus. Isso é um perigo tremendo. Então é aquela questão: ser crente no deserto, ser crente numa floresta. A floresta tem tudo, tem rios, tem árvores, alimentos, caça, carne fresca, tem tudo. Floresta é uma riqueza. Deserto não tem nada. Não tem água para beber, não pode plantar nada, a terra é areia, a terra não nasce nada porque é areia pura, a areia que não tem substância, não tem nada para alimentar aquilo que você plantar. Não tem chuva, não tem nascentes, não tem como tirar a irrigação dali, não tem nada, é areia. E muitas vezes você chegou à presença de Deus no deserto. Quando a árvore cresce, vem as florestas, começa veja o que é que Deus faz na vida de uma pessoa. Começa ali a brotar água, começa a nascer relva, começa a ter alimentos, começa a ter tudo. Transformou o deserto em floresta. Como há uma promessa em Isaías. Do Senhor colocar rios no ermo. Há uma promessa. Então Deus começa a transformar. Há uma promessa em Israel que tem se cumprido nos dias agora. Você viaja lá, o deserto vai florescer. E você vê o deserto cheio de plantação. De legumes, de flores, tudo. Israel tem o melhor pimentão do mundo, que é um pimentão doce. E todo esse pimentão doce, nem Israel fica, vai todo para a Europa. E eles se vivem com riquezas e riquezas feitas no deserto. Porque Deus tem feito florestas no deserto
do povo de Israel. E Deus tem feito florestas no deserto de cada um que se aproxima dele. A partir do momento que é resolvido na tua vida uma área, coloca outra área. A partir do momento que todas as áreas da tua vida foram resolvidas, começa agora a ajudar as pessoas que estão por aí zanzando, uma multidão zanzando, sem saber o que fazer, sem ter direção nenhuma. Começa a ajudar, começa a dar palestras, começa a palestrar, começa a ajudar, porque todas as suas necessidades foram o quê? Saciadas. Eu não tenho mais o que pedir a Deus, meu casamento é muito bom, meus filhos estão todos abençoados, eu estou ganhando mais nos meus salários, minha saúde está perfeita, mas essa não era a minha realidade era outra. Então Deus começa a fazer isso na tua vida. Agora está na hora de você querer mais de Deus, porque no dia que você disser, eu não tenho mais necessidade nenhuma, Jesus vai te cobrar algo muito grande, como cobrou aquele jovem. Dá tudo o que você tem. E ele saiu, se retirou da presença do Senhor. Tudo, entrega tudo, dá tudo. Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. O patrimônio dele era legal, e era um patrimônio que ele conseguiu lá no capítulo 10, no versículo 20. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. No versículo 21. E ele deixou Jesus ali triste. Não, dá o que é meu, não, eu não posso dar o que é meu. Mas Jesus falou isso com todo mundo? Jesus falava isso com todos? Não, aconteceu com esse caso. Porque Jesus sabia que o coração dele estava nas riquezas que ele tinha construído. Jesus com cada um agiu de uma forma. Jesus pediu o que ao cego? Nada, curou a cegueira. Jesus pediu o que a mulher samaritana? Me dá uma água, me dá água, eu só quero água para beber. E falou dos 5 maridos, vá e não peques mais. Com cada pessoa Jesus tratou de uma forma. Com ele aqui Jesus chegou no X, o ponto X, que ia separar aquele jovem da salvação. O amor à riqueza, o amor a tudo que ele tinha. Vende tudo e vem, segue-me. Ele não, ele saiu triste e foi. Então a ausência, ele teve uma grande oportunidade de dizer: Senhor, eu estou insatisfeito, eu tenho tudo, mas estou insatisfeito. Eu preciso que o Senhor venha saciar minha alma, porque essas terras que eu tenho, esse patrimônio que eu tenho, não está saciando a minha alma. Eu preciso. Ele teve uma oportunidade e ele não quis essa oportunidade. Já os pobres que estavam ali sentados na relva foram curados, foram abençoados, todos aqui no capítulo 6, e aqui houve algo diferente. O Senhor Jesus saciou as necessidades, e as nossas necessidades, diga quem está ao seu lado, as nossas necessidades são as oportunidades de Deus. A sua necessidade é uma oportunidade que Deus tem de ir até você. É uma oportunidade que Deus tem de mudar a tua vida. É uma oportunidade que Deus tem. Agora, esse cidadão, lá na terra, naquela cidade, naquele estado, falou a necessidade dele para mim. Nunca ele falou comigo. Ele nunca creu em mim. Ele nunca se dirigiu para mim. Teve várias religiões, vários deuses. Mas agora ele abriu a boca por uma necessidade que ele está tendo, ele veio me pedir. Às vezes a necessidade é para atrair a pessoa somente para o Senhor. Mas quando a pessoa conhece a Ele, verdadeiramente, diz assim: olha, ainda que o Senhor não me abençoe, ainda que o Senhor não atenda às minhas necessidades, mas eu não vou mais deixá-lo. Eu não saio mais. Eu não saio mais da presença de Deus. Veio por um emprego, veio por um casamento, pela briga no casamento, veio por uma doença, veio por um problema e se apaixonou. Veja que quando esse jovem chegou na presença de Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou. Houve uma ligação, amor. Que jovem esplêndido, ele tem tudo. Jesus o amou, mas ele não amou Jesus. Deus ama todos. E nem todos amam a Deus. Mas Deus ama a todos. Ele amou aquele jovem, diz a Bíblia, mas aquele jovem não amou
a Jesus. Deixou e foi embora o tempo inteiro. Então, queridos, não deixe dentro de você morrer as necessidades. Eu não preciso mais de Deus para nada. Eu não quero mais para Deus. Populações inteiras têm feito isso. Houve um tempo, na década de 50, que todo mundo ia para uma igreja nos Estados Unidos da América. Domingo de manhã, não ficava uma casa com ninguém. Todas as igrejas abarrotadas no culto de manhã matutino. Todo mundo. Deus derramou à América o que nunca deu a outra nação. Porque a América buscou a Jesus Cristo. E a América se transformou na nação número 1 da Terra, até hoje, ameaçada pela China. E essa ameaça da China vai continuar. Mas ainda hoje é o país mais rico do mundo, mais poderoso do mundo, com mais tecnologia. Tem uma população de 300 milhões de habitantes, todos com a condição financeira. Mas aí veio Hollywood, aí veio os movimentos de rock forte, na década de 60, e a América começa a se afastar de Cristo. A América começa a não ter mais necessidade. Agora eu vou usar o que Deus me deu. Aí veio a era Coca-Cola, veio a era McDonald's, começou a vir as eras, aqueles carrões enormes, gasolina barata, shopping center, começou, e o americano já crescia sem ir à igreja. E eu não preciso de Deus, nós não precisamos de Deus, nós precisamos de dólares, nós precisamos da América. A América, o sonho americano, começou a entrar o sonho americano, começou tudo, os grandes filmes, as grandes estrelas, sendo exportados para todo o mundo inteiro. Um filme de Hollywood, o mundo inteiro parava para assistir, e ainda para, como agora os Vingadores. A Madonna, Mick Jagger é inglês, Michael Jackson, e aí começou a surgir, foi Elvis Presley, não sei o que, começou a surgir ídolos, e dominou a mente americana, e a americana se afastou do Senhor. A América se afasta. Estamos vivendo agora no Brasil um deserto, estamos vivendo agora no Brasil uma seca, milhões de desempregados. O país tem que ser reconstruído de tudo que se acabou. Eu ouvi em 2014, 2015 que só ia a economia explodir em 2021. Eu não lembro quem foi aquele economista que falou isso. O Brasil perdeu uma década ou mais de 10 anos, sem crescimento, sem nada. Aí agora já estão se falando que só 2021 mesmo. Agora, a partir de 2021, se confirmar, aí tudo vai ser barato, frango barato, gasolina barata, você vai poder comprar casa. Aqui a gente só viu isso em 2010, um ano só. Aí você vai vir para as vigílias, aí você vai vir para as orações, aí você vai fazer os jejuns, você vai lembrar de Deus. Quando voltar essa pujança de dinheiro, de uma economia que o Brasil nunca passou uma economia liberal. Se conseguir estabelecer, você vai ver o que é uma economia liberal. A economia liberal foi o que restaurou o Japão e restaurou a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. E será que depois as pessoas vão lembrar de Deus? Da bonança que vai vir? Ah, agora eu não tenho tempo. Eu tenho tempo, mas agora eu não tenho, agora eu trabalho mais. Aí você vai ficar rico e vai ter um encontro com Jesus. Aí Jesus vai lhe dizer: você não teve equilíbrio de ter as coisas e me ter, eu quero tudo que é seu. Porque a pessoa tem que ter equilíbrio. Tem hora para namorar, tem hora para beijar, tem hora para ficar com o marido, tem hora de ir para o shopping, tem hora de ir para a praia, tem hora de trabalhar, e tem a hora de Deus. Mas a pessoa, quando está no romance, só quer lua de mel. Quando está no dinheiro, só quer gastar o dinheiro. Quando está com saúde, só quer correr.
correria, vou para um canto, vou para o outro, vou para um canto, vou para o outro, vou para um canto, vou para o outro, porque a saúde está perfeita. Então o jovem rico, ele correu, ele diz, eu juntei tudo isso na minha mocidade. Quando ele chegou para Jesus, com saúde, com riqueza, quando ele chegou para Jesus, Jesus, me dá tudo isso aí. Me dá não. Jesus disse, dá tudo isso aos pobres. Divide isso com os pobres e me segue. E ele baixou a cabeça triste e saiu da presença de Jesus. Então já estou te falando isso hoje, em 2019. A igreja orou anos, séculos, por isso que está acontecendo agora, onde também a maioria dos cristãos ainda não está entendendo nada. O que é, o Bolsonaro não é flor que se cheire, mas a mulher dele é crente. A Bíblia diz que é uma só carne, ela está no trono. Então a igreja orou, eu era criança, eu me converti, a gente orando por isso. Quando isso acontece, as pessoas não sabem nada. Tentaram matar, pode tentar matar de novo. Mas se todas as ideias do economista, ele é um cara que é soldado, é militar, ele não sabe nada. Mas o Paulo Guedes sabe. E se aquele homem ajustar esse país, eu estou te falando hoje, está sendo gravado o que eu estou dizendo. Você vai ver o que é explosão numa nação. A doença dessa nação é a economia. Tem décadas que nada vai para frente, sendo um país rico, milionário. Então o que é que está acontecendo? Se liga, porque o que vai vir aí vai ser bom, você vai colher os frutos. Agora, você vai vir para a igreja? Você vai vir domingo para a igreja? Ou você só está acostumado a buscar Deus nas necessidades? A multidão estava com fome, em Marcos 6, sentou na relva, os pães multiplicou, os peixes multiplicou. É isso que Deus faz na vida das pessoas. Deus que deu patrimônio àquele jovem, ele não sabia. Lá em Marcos 10 ele está cheio de patrimônio e Jesus diz, vem, ele não. Houve uma inversão. Então, estamos vivendo um deserto. Estamos vivendo uma miséria. Mas vai vir muitas coisas boas. E quando vier, onde vai estar a tua cabeça? No shopping, onde vai estar a tua cabeça? Nas praias, nas piscinas, nos telões de cinema, as TVs na sua casa, nos carros que você vai trocar, nas modas, no salão de beleza, onde vai estar a tua cabeça? Então, tem equilíbrio para ter Deus e ter as coisas. Tem equilíbrio para ter tudo. Tem equilíbrio para ter filhos. Tem equilíbrio para ter marido. Tem equilíbrio para ter esposa. Tem equilíbrio para passear. E tem equilíbrio para nunca deixar que falte Deus na tua vida. Nunca. Nunca. Deus é em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar. Fica com Deus. Não deixa nada ser um ídolo. Substituir Jesus no teu coração. Ídolos. Ídolo não é só imagem de escultura. Ídolo é tudo aquilo que você põe acima de Deus. É o ator, é o cantor, é a música preferida. A academia hoje, as pessoas cultuam o corpo, o próprio corpo, não cultuam Deus, cultuam o próprio corpo. Quem frequenta a academia sabe disso. Tem pessoas aqui em feira que só comem brócolis e frango, de Natal a Natal. O corpo tem que estar todo dividido, mulher e homem, todo, não pode nada fora do lugar. Você chegar assim, um pudim, faz a cara assim, ó. Um filé mignon. Não vivem, porque cultuam o corpo. O corpo não pode estar 1 centímetro fora do lugar. Tudo que é demais, sobra. Você ter um corpo bonito é uma coisa, mas você cultuar o corpo.
Espelho, as academias cheias de espelho. O camarada pega um peso, não treine não, fica um dia só olhando. Você vê a loucura que você vê. Homem e mulher, tá lá pegando um peso, tá, e bota o peso no chão porque não aguenta mais de pegar e... E aí, querido, ó, só aquilo ali na vida. Só aquilo ali na vida. Não é, Patrícia? Malhação é forte. Então, gente, vocês estão ligados que tem que ter necessidade? Diga assim, eu tenho que manter minhas necessidades diante de Deus. Quando você disser assim, olha, minha necessidade, Deus não satisfaz mais. Eu consegui satisfazer minhas necessidades. Você vai ficar igual esse jovem rico. E Jesus toca na fortaleza que estava no coração dele. Dá isso para os pobres, ele sai da presença de Deus. Então, em nome de Jesus, vamos crescer com equilíbrio. Vamos crescer com equilíbrio, vamos receber as coisas, as bênçãos. Está todo mundo aqui sonhando e pedindo coisas a Deus. Todo mundo quer alguma coisa de Deus. E você não pode deixar isso morrer. Você não pode dizer, não tem a ausência de necessidades. A necessidade do homem vai ser uma grande oportunidade de Deus na tua vida. Fecha o material e vamos orar. Em nome de Jesus.